E primeiro, obviamente, agradecer aos colegas, né, do convite, que fizeram esse convite para o convite. E é sempre um prazer poder falar com vocês, alunos novos e mais antigos, né, o meu professor Pisa, que está aqui presente. Então, o título desse convite é um título que eu peguei de um livro que eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele, que eu achei um título absolutamente interessante e adequado para o assunto, né? É chamado, título do livro, Fluidos Fora da Lei. E a ideia, obviamente, é que eu não vou falar de fora da lei desse tema aqui, né? Que alguns de vocês devem conhecer, os mais novos talvez não, né? E nem vão precisar de pessoas desse tipo para poder resolver o problema desses fluidos fora de lei, né? A ideia aqui é a seguinte, é contar um pouquinho para vocês a história de um conjunto de materiais que são fluidos que não obedecem às chamadas leis usuais que nós estamos habituados a conviver com ela para alguns tipos de fluidos, né? Os chamados fluidos usuais não complexos. E esse livro é um livro muito interessante, ele foi essencialmente o assunto de uma aula inaugural que foi feita na Inglaterra por esse cidadão aqui, que é o Tim Slocum, uma das autoridades mundiais em cristais líquidos. E quando ele se tornou catedrático dessa universidade na Inglaterra, é hábito deles lá pedir para o professor, o novo titular, dar uma aula inaugural, né, que é uma coisa extremamente interessante. Às vezes a gente até gostaria de trazer essa experiência aqui para nós, né? As pessoas têm essa promoção na carreira, seria interessante falar um pouquinho sobre essa história deles e qual é a pesquisa que foi feita até aquele momento e o que se pretende fazer no futuro. E o que é interessante é que esse cidadão, ele tinha um pós-doc, que era o Paulo Ivo, que era um português, que passou com ele um tempo durante esse processo de preparação dessa aula inaugural e pegou os manuscritos do Slocum e escreveu isso e fez um livro. E a ideia interessante dele foi publicá-lo em português de Portugal. É o único, acho que talvez seja o único livro que eu conheço feito por um inglês que foi primeiramente publicado em português e está sendo traduzido para o inglês agora. Então esse livro está disponível aí para quem quiser olhar. É muito interessante, conta a história dos cristais líquidos, desde as primeiras observações até essa data de 2000, onde praticamente a maior parte dos desenvolvimentos foram feitos, né? Então, esse título, Fluidos Fora da Lei, é o título do livro. Então, é uma espécie de um plágio, eu estou dando aqui exatamente a referência dele para não haver nenhum problema futuro aí. Bom, então, essas bolinhas aqui é por onde nós vamos passar hoje. Eu espero não sair muito do tempo. Então, nós vamos começar com a história dos cristais líquidos, desde a sua primeira observação até os dias atuais, a classificação deles, as estruturas em que essas moléculas podem se organizar para originar as propriedades desses fluidos complexos, os diagramas de fase, que no fundo são as diferentes fases aonde esses materiais se apresentam a partir de variações de algum parâmetro externo, né? Por exemplo, como a temperatura. Vamos falar um pouquinho, muito brevemente, sobre algumas teorias que foram propostas, tanto na pré-história dos cristais líquidos, como as modernas, as mais atuais, e finalmente, nas conclusões, algumas aplicações dos cristais líquidos, que muitas delas vocês devem conhecer, por exemplo, aí, esse projetor, essa tela desse laptop, está tudo baseado nas propriedades físico-químicas e ópticas dos cristais líquidos. Bom, então vamos começar com a história dos cristais líquidos, não? Então, como eu falei que esses objetos são fluidos ou líquidos fora da lei, a gente pode imaginar quais seriam as leis, né, que os fluidos, que a natureza deveria seguir. E eu coloquei aqui o Moisés, esse é o bíblico, né? Não é o Moisés não bíblico, o filho dele não está aqui, mas que leis os líquidos usuais deveriam seguir do ponto de vista do nosso senso comum. Essas leis são essencialmente originárias das observações feitas pelas pessoas durante os séculos, né? Então, em princípio, os líquidos seriam isotrópicos.
possuindo apenas um índice de refração. Quando a gente fala o índice de refração da água, é um número, né? Não importa como é que a luz está interagindo com aquele material, em princípio o índice de refração da água é um número só e pronto. E eles fluem, como todo bom líquido, né? Toma a forma do recipiente onde ele está embebido e possui uma temperatura única de transição entre o sólido cristalino e o estado líquido isotrópico. Então essas seriam, por exemplo, um conjunto limitado de leis que os líquidos deveriam seguir. Entretanto, nós vamos ver, né, que há líquidos que não obedecem a algumas dessas leis aqui. Esses cristais líquidos, nós vamos falar primeiro, deixa eu tirar essa setinha daqui. As primeiras observações, muito interessantes, elas foram feitas por esse botânico químico. Então, essa aqui é a data de nascimento, data de morte, o que significa que eles consideravam um químico, né? E um botânico também. Um químico e botânico, Friedrich Heinitzer, que observou, por volta aqui do 1888, portanto há mais de 100 anos atrás, observando esse material, que era um acetato e o benzoato de colesterila, era um derivado do colesterol. E o que é interessante, essa cenourinha que está aqui, não está por acaso, é que o colesterol que ele estudava era retirado da cenoura, não era o colesterol animal. Quer dizer que a cenoura tem colesterol também, né? Então ele retirava esse colesterol e observava em microscopia óptica com luz polarizada, esquentava, esfriava esses materiais, e o que ele observou é que havia o que ele chamou de 2 pontos de fusão. O que significa isso? Significa que o material sólido, quando ele aquecia, ele se transformava em um fluido, só que esse fluido tinha um aspecto leitoso, como se fosse um leite. E se a temperatura subisse ainda mais, ele passava desse líquido leitoso para um líquido transparente. E ele falou, bom, me parece que isso aí são 2 temperaturas de fusão, coisa que ele nunca tinha visto numa substância usual estudada até então. Outra coisa extremamente interessante é o que ele chamou de fenômeno das cores. Isso nós estamos falando de 1888. O fenômeno das cores era o seguinte, ele pegava esse benzoato, o acetato de colesterila, esfregava sobre uma lâmina de microscópio e observava a reflexão seletiva da luz. Significa, luz branca incidia sobre aquele material e luz de diferentes comprimentos de onda, né, cores para ele diferentes, eram refletidas. E variando a temperatura daquele material, as cores iam mudando. Vermelho para azul, para verde. E essas propriedades aqui eram essencialmente propriedades observadas em materiais sólidos cristalinos. Pegar um prisma que separa a luz branca em diferentes comprimentos de onda, isso era característico de um sólido cristalino e ele estava vendo esse fenômeno das cores em um material fluido. Muito estranho, né? E outra, a birrefringência, que é uma propriedade que os cristais, alguns cristais sólidos possuem, que é a diferença de índice de refração, dependendo de como é que a luz interage com esse material, era também observada nesses fluidos que ele tinha acabado de descobrir, né, naquele momento. Bom, isso aqui esse dispositivo, todo mundo deve conhecer, um microscópio. As únicas características dele diferentes dos microscópios usuais é que ele tem uma luz polarizada, esse é o plano de polarização da luz, uma certa direção. Então, a luz sobe com o campo elétrico orientado segundo uma certa direção, sobe por todo esse caminho óptico e aqui em cima existe um analisador, que é um outro polarizador orientado a 90 graus em relação ao polarizador inicial de baixo. Significa, se eu tiver um material observado que seja absolutamente isotrópico do ponto de vista óptico, nenhuma luz deve passar e ser observada aqui nas oculares. Quer dizer que a luz entra com uma polarização, não muda esse plano de polarização, eu tento enxergar com um polarizador cruzado em relação a essa entrada, nenhuma luz consegue passar. Se eu colocar um filme de cristal líquido na posição intermediária entre esse polarizador e esse segundo polarizador, o que ocorre é a observação dessas texturas, né?
desses desenhos, onde a gente vê que o fluido, né, que está fluindo naquele microscópio, de alguma forma está modificando o plano de polarização da luz que vinha com uma direção, seletivamente, né, que ele está fazendo aqui, por exemplo, que o vermelho consiga passar, e eu estou vendo na minha ocular, a luz vermelha, a luz verde, azul em algumas situações, em outras situações é completamente negro, né? Portanto, ele não consegue mudar esse plano de polarização. Então, alguma coisa está acontecendo com esse material que faz com que ele seja oticamente ativo. Ele pega o campo elétrico da luz, mexe nele e faz com que pelo menos uma parte dele consiga passar de polarizador. Eu trouxe dois polarizadores aí, depois se alguém quiser brincar um pouquinho, dois polarizadores lineares. Se eu os coloco na configuração paralela, a luz passa, se eu cruzo, a luz não passa. Eu tento fazer depois aqui, se sobrar tempo, com o laser, mas se alguém estiver interessado, a gente pode olhar com mais detalhe. Bom, começam as primeiras observações e as primeiras tentativas de interpretação. E esses são dois senhores aqui, o Taman e o Nernst, talvez vocês conheçam até de nome falar, né? Aqui o FQ significa que a característica dele seria de um físico-químico, não apenas físico, não apenas químico. E ele aqui, o Nernst, gostava de se chamar físico-químico e físico também, quer dizer que além de tudo ele tinha o label aí de físico, né? E a primeira ideia que eles tiveram para tentar interpretar as observações feitas por Heinitzer é que, bom, provavelmente eu tenho substâncias não puras. Eu tenho um colóide, que é essencialmente uma suspensão de nanocristais em um fluido de transporte, tá certo? Um colóide como, por exemplo, ferro fluido, né? Que você tem cristais de ferro em água. Poderia ser uma coisa como essa, as características do sólido viriam dos nanocristais e a característica do fluido viria do fluido de transporte. Uma outra possibilidade seria que aqueles materiais que o Heinitzer estava observando seriam emulsões, que no fundo são suspensões de gotas de um líquido em outro líquido, né? Então, a existência desses dois fluidos poderia originar aquela propriedade de duas temperaturas de fusão, né? Uma para um, outra para outro. Então, essas eram as tentativas de interpretação para as observações feitas até aquele momento. Bom, até que surgiu esse cidadão, que é um físico, né? Um físico extremamente hábil e contato também, trabalhava em um laboratório de química muito perto dele, e ele realmente sintetizou essas moléculas, separou, fez uma separação química absolutamente primorosa. Se a gente conhece os detalhes, as características da separação que ele fez, comparadas com o que a gente pode fazer hoje, são muito, muito próximas. Quer dizer que ele realmente tinha absoluta certeza que aqueles materiais que o Heinitzer estava estudando, que apresentavam aqueles fenômenos, não eram misturas, não eram suspensões coloidais, não eram emulsões, eram substâncias puras, constituídas de moléculas únicas. E aí falou, bom, vamos imaginar que esse objeto que eu tenho aqui sejam cristais líquidos que formam gotas, ou então cristais que fluem, ou então fluidos cristalinos, até que surgiu a denominação cristal líquido. Ele batizou aqueles materiais de um cristal líquido, portanto, cristal porque tinha as propriedades originárias dos sólidos cristalinos e líquido porque tinha algumas propriedades do líquido isotrópico, fluidez essencialmente. Bom, em seguida, houve um debate na literatura muito intenso entre os alemães aqui e os franceses, né? Friedel. E Friedel fez uma coletânea das propriedades dos sólidos cristalinos, dos líquidos isotrópicos e dos materiais chamados cristais líquidos, e o que ele falou foi o seguinte: olha, na verdade, nós estamos diante de um novo estado da matéria. Isso que vocês estão observando aqui, dizendo para o Lehmann e para o Heinitzer, é um novo estado em que a matéria pode se apresentar. Tem o mesmo status termodinâmico de um estado sólido cristalino e de um líquido isotrópico. É um estado em que a matéria pode se apresentar. Então, ele chamou aqueles materiais, né,
de estados mesomórficos, que estão no meio entre o sólido cristalino e o líquido isotrópico, ou então mesofases fluidas complexas ordenadas. Bom, obviamente, esses nomes, apesar de, do ponto de vista termodinâmico, serem mais conceitualmente mais precisos, o senso comum simplesmente abandonou-os e adotou o nome cristal líquido, e é isso que a gente conhece até hoje, né? Inclusive ficaria super difícil a gente comprar um TV LCD hoje, né? Fazendo uma tentativa de comprar um televisor de mesofases fluidas complexas ordenadas. O vendedor ia parar no primeiro nome aqui, né? Então é melhor deixar comprar um LCD mesmo, e ficou esse nome para o resto do tempo. Bom, mais recentemente, né, esse cidadão aqui, o Pierre-Gilles de Degene, a gente põe sempre essa coisinha aqui para evitar que as pessoas fiquem só olhando para ela, né? Ele está recebendo um prêmio Nobel aqui, essencialmente por trabalhar com fluidos complexos e ter trazido contribuições fundamentais, seminais, para o campo dos cristais líquidos. Nós vamos ver algumas delas quando a gente falar na parte de teoria no final. Ele foi o cidadão que fundou, que criou esse laboratório em Orsay, que eram, inclusive os papers desse grupo eram assinados Grupo de Cristais Líquidos de Orsay, porque era um grupo multidisciplinar. Você tinha químicos e físicos, engenheiros e biólogos trabalhando no mesmo prédio, que é uma coisa realmente muito interessante. Vocês vão ver que os cristais líquidos têm uma interface muito grande com a biologia, pelo menos uma família deles. Então, ele infelizmente faleceu aqui em 2007, mas em 91 recebeu o prêmio Nobel por isso, né? Por essas contribuições que ele deu. E essa aqui é uma tradução livre, um pouco sobre a grande contribuição do Pierre-Gilles de Degene para o estudo dos cristais líquidos, dizendo essencialmente que ele conseguiu estender o que se conhecia do ponto de vista da matéria condensada, em termos de conceitos e aplicação de técnicas, como por exemplo ressonância magnética nuclear, espalhamento e difração de raio-x, nêutrons, microscopia óptica, microscopia de força atômica mais recentemente, né? Então é possível estender esse conhecimento de comportamentos coletivos em sistemas agora moleculares e não mais em nível atômico, como era o que se sabia até o conhecimento e o desenvolvimento das teorias para os cristais líquidos. Bom, então a gente viu um pouquinho dessa história, né? Vamos ver qual é a classificação desses objetos ou desses estados da matéria caracterizados como cristais líquidos. Existem duas grandes famílias. Nós vamos ver uma série de nomes um pouco estranhos aqui, mas o importante é pegar a ideia que está por trás, que eu vou tentar passar a vocês aqui. Então, os cristais líquidos são separados ou são agrupados em duas grandes famílias. Uma família é chamada dos cristais líquidos termotrópicos e a outra dos liotrópicos. O termotrópico aqui vem porque as transições de fase ocorrem por variações de temperatura. Os liotrópicos é um pouquinho mais sofisticado, as transições de fase vão ocorrer por variações de temperatura e concentrações relativas. Trata-se de uma mistura e não uma substância pura. Bom, os termotrópicos, nós vamos abrir agora essa família em alguns exemplos. E o que eu diria a vocês, uma mensagem para ser gravada dessa conversa que nós temos aqui hoje, se fosse gravar uma mensagem para levar para casa, seria o seguinte: bom, todos os cristais líquidos, as suas moléculas devem apresentar uma anisotropia de forma acentuada. Então, essa é uma mensagem importante. Por que a água, por exemplo, o álcool, não apresentam fases do tipo cristal líquido? Bom, a molécula da água é praticamente uma molécula globular, né? Então, oxigênio, os dois hidrogênios, é praticamente uma esfera. Um pouquinho diferente de uma esfera, meio triangular, mas praticamente globular. Essa molécula que está aqui tem um nome muito esquisito, para os físicos aqui a gente chama de MBBA, tem um nome químico terrível. Então, o que é interessante de guardar como característica dela é que ela tem uma simetria como se fosse de um bastão, não é? Ela é muito comprida em relação ao diâmetro desse cilindro. Nós estamos falando aqui da ordem de 20 a 30 angstroms
para aqui da ordem de uns 5 a 7 angstroms. Então ela tem uma anisotropia de forma, tem uma forma de bastão. E esse material, a princípio, ele tem entre a fase sólida cristalina e a fase líquida isotrópica, fases do tipo cristal líquido, variando a sua temperatura. Um outro tipo de molécula que também tem uma anisotropia de forma acentuada, é esse nome terrível aqui, mas imagine, ela tem como se fosse uma pizza, né? Ela tem um diâmetro muito grande em relação à altura desse cilindro, né? Como se fosse um disco mesmo. Então, esse tipo de molécula apresenta entre a fase sólida cristalina e a líquida isotrópica 3 fases ou 3 organizações diferentes que vão exemplificar estruturas do tipo cristal líquido. Mais recentemente, em 96, exatamente em 95 foi feita a primeira molécula desse tipo. Ela tem uma simetria que não é nem de bastão nem de disco, mas ela tem uma simetria de banana, e ela é chamada banana internacionalmente. Não é que isso é uma coisa brasileira, de nenhuma república de banana, não. É uma banana ou golfinho, às vezes são chamados também, né? Mas é uma molécula que os químicos conseguem sintetizar com essa forma, variando esse ângulo, variando essas cadeias laterais. Portanto, eles podem ter uma riqueza muito grande do ponto de vista de síntese química. E esses materiais também apresentam fases líquido-cristalinas em função da temperatura. Esses materiais são os que nós vamos encontrar daqui a uns 5 anos, provavelmente, todos esses dispositivos que hoje utilizam moléculas do tipo bastão, como nós vimos anteriormente. Então, a grande vantagem disso aqui é que ele apresenta uma diferença nos índices de refração muito maior do que observada naquelas moléculas do tipo bastão. Então, isso está sendo desenvolvido atualmente no Japão e nos Estados Unidos. Muito em breve, os displays vão estar sendo utilizados com esse tipo de molécula que está aí. Bom, os iotrópicos, por sua vez, eles são um tipo diferente de cristais líquidos, que no fundo trata-se aqui sim de uma mistura de um tipo de molécula chamada anfifílica, que está aqui representada, como se fosse um sabão, né? E um solvente, pode ser polar ou apolar. Então, vamos pegar primeiro o exemplo de um solvente polar, como a água. A característica de uma molécula anfifílica, como esse sabão que está aqui, é que há uma cadeia carbônica. Então, em cada ponto desse aqui, existe um carbono e 2 hidrogênios. Então, carbono e hidrogênio, aqui tem um CH3 no final. E nessa parte dianteira, existe uma região polar, eletricamente polar, um dipolo bastante intenso. E essa região aqui é completamente apolar. Portanto, essa parte aqui é como se fosse uma parafina, que gosta muito do óleo, uma grande afinidade com óleo, e essa parte polar tem uma grande afinidade com esse solvente polar. Então, quando eu misturo esse sabão com a água, a partir de uma determinada concentração crítica dessas moléculas anfifílicas, o que ocorre é uma formação de um superagregado. Imagina uma espécie de uma bola de futebol americano aqui, aonde na superfície dela ficassem as cabeças polares em contato com a água que está em volta e impedindo o contato da água exterior com a cadeia carbônica que está no interior. Bom, a gente, quando lava a mão, faz objetos muito parecidos com esse, né? Quando a gente tem um óleo na mão, não adianta pegar muita água e passar água no óleo e na mão, você vai só espalhar esse óleo mais. Por que a gente lava a mão com sabão? A gente lava a mão com sabão porque a graxa, o óleo, tem uma grande afinidade por essas cadeias apolares, a água tem afinidade por isso, nós vamos formar superestruturas, onde na parte interna a graxa vai estar presa, e aí a gente consegue lavar isso aí, a mão, né, que está suja com algum material do tipo apolar, com o sabão e a água, formando objetos desse tipo. Esse objeto aqui se chama micela, tá bom? Imagina uma bola de futebol americano com essas características e água aqui fora. Bom, esse aqui é um exemplo, né? Eu peguei esse sabão, juntei com álcool. Esse álcool tem as mesmas características polares de um sabão. Tem uma cabecinha polar menor, um OH, e uma cadeia carbônica lá dentro.
e água. Veja que do ponto de vista de porcentagem molar, um cristal líquido oleotrópico é praticamente água, né? Em termos de molaridade. E o que é interessante é que esse material, entre a fase sólida cristalina e a líquida isotrópica, apresenta diversas fases de cristal líquido, variando não só a temperatura, mas variando também as concentrações relativas desses três objetos que estão aqui. Eu posso fixar a temperatura e mudar as concentrações relativas. Eu tenho fases diferentes que vão se apresentar no meu diagrama. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Bom, então vamos falar das estruturas, né? Dessa ordem. A primeira delas, que é a primeira que foi descoberta, ou pelo menos compreendida exatamente o que se passa, é uma estrutura chamada uniaxial, que tem apenas um eixo óptico, aqui, nemática. Então, esses pãezinhos que estão aqui, vocês imaginam, ou é uma molécula na forma de bastão de um cristal termotrópico, ou é uma micela, que é uma bola de futebol americano, no caso do heliotrópico. Agora, os dois são absolutamente equivalentes desse ponto de vista. Então, se nós pensarmos aqui nos centros de massa desses pãezinhos, esquece a forma dele, mas só o centro de massa, eles estão numa ordem do tipo líquido isotrópico, numa ordem posicional de longo alcance, como se fosse um líquido, como se fosse a água. Mas se vocês olharem para essa figura, já fica claro, né, que existe algum tipo de ordem, não de posição, mas uma ordem de orientação, ordem orientacional de longo alcance. Então, esse é um tipo de cristal líquido, portanto, de novo estado em que a matéria pode se apresentar, aonde os centros de massa estão numa ordem líquida isotrópica. No entanto, os eixos de simetria dos pãezinhos estão orientados preferencialmente segundo essa direção que está aqui. Então, é ordem coexistindo com a desordem. Uma característica do cristal, outra característica do líquido, cristal líquido. Um outro tipo de ordem, que é muito comum, inclusive é essa ordem que o Reinitzer observou pela primeira vez em 1888, é a chamada ordem colestérica. Portanto, já vem o colesterol aqui influenciando na denominação dessa estrutura, né? Então, imagina que eu tenha planos, em cada plano eu tenho uma ordem do tipo nemática. Portanto, se eu pegar os centros de massa, estão numa ordem do tipo de um líquido isotrópico. Só que os eixos maiores estão orientados segundo uma direção preferencial. Só que eu saio desse plano, eu vou para o seguinte, o que ocorre é que o eixo nemático está girando, formando uma hélice, portanto, definindo um passo de hélice. E o que é interessante é que esse passo de hélice é comensurável com os comprimentos de onda na região do visível. Então, é por isso que o Reinitzer viu luz branca chegando numa estrutura como essa, e ela está sendo refletida seletivamente, porque o comprimento de onda está batendo com o passo daquela hélice. E a temperatura faz com que eu modifique esse passo, portanto, as cores refletidas vão ter comprimentos de onda diferenciados. Isso é usado em termômetros. Você já viu uns termômetros que você põe na testa, são feitos de cristal líquido, depende da temperatura do corpo, você vê um número afixados, não chegaram a ver isso? Algum tempo atrás existia. E é feito exatamente com esse tipo de material. Então, dependendo da temperatura, você calibra para que naquela temperatura a reflexão se dê com uma determinada cor e aquela cor define a temperatura do corpo, da criança, por exemplo. Bom, existe um outro tipo de ordem, que é a chamada ordem esmética. Vou botar outra já. Então, a ordem esmética, ela é mais interessante ainda que aquelas duas outras que nós vimos. Se nós pegarmos esse plano aqui, vamos pegar um plano perpendicular a essa tela aí, né? Então, nesse plano perpendicular, os centros de massa dos pãezinhos estão numa ordem líquida isotrópica. Só que a orientação não. Está praticamente todo mundo paralelo a esse eixo vertical que está aqui. Bom, diferentemente dos nemáticos, vocês vejam que há uma periodicidade unidimensional. É como se fosse um cristal unidimensional convivendo com um fluido bidimensional. Então, característica de um cristal sólido
unidimensional e de um líquido bidimensional, cristal líquido. Mudando a temperatura desse objeto, ou no caso dos leotrópicos, também mudando as concentrações relativas, nós podemos ter uma transição da chamada fase esmética A para a esmética C. A única diferença é que na esmética A está todo mundo essencialmente paralelo a uma direção perpendicular aos planos, e na esmética C eles estão girados de um determinado ângulo. Bom, existem outras fases esméticas G, H, diversas, né? Onde inclusive eu posso ter uma organização do tipo helicoidal no esmético. Então há uma riqueza de fases extremamente grande nesse tipo de material. E as fases banana, obviamente, por ter uma simetria mais complexa ainda, apresentam fases do tipo esmético, onde as bananas podem estar inclinadas, podem estar giradas de uma camada para outra. Existem 7 fases banana, até hoje, encontradas, né? Essa aqui é um tipo, fase B1, tá vendo? É como se fosse uma fase esmética, só que além de tudo tem uma fase do tipo quadrada bidimensional, perpendicular àquela estrutura original que nós vimos. Então você começa a ter ordem em outras dimensões, só não pode ter nas 3, né? Se estiver nas três dimensões, se torna um cristal sólido, né? Sólido cristalino. Bom, e as estruturas liotrópicas, elas são mais complexas ainda, né? Isso aqui são, deixa eu ver se vai, foi 4 estruturas que eu separei aí para vocês. Imaginem aqui que eu tenho cilindros, onde na superfície desses cilindros eu tenho aquelas cabeças polares em contato com a água que está lá fora, e dentro desses cilindros eu tenho cadeias carbônicas. É lógico que tem uma capinha que vai fechar isso aqui, né? E eles podem se organizar em curta distância como numa rede hexagonal. Eu digo curta distância porque senão seria um cristal sólido, né? Ele flui. E outra, esses cilindros têm a possibilidade de se movimentar ao longo dessa direção do eixo. Podem formar também fases cúbicas, com micelas agora numa rede cúbica também de pequena dimensão, né? 2, 3 parâmetros de rede disso aqui, você já perde completamente a correlação entre as micelas, aí ele se torna fluido, mas é uma fase das mais ordenadas que os cristais líquidos podem apresentar. Se eu, em vez de colocar água, colocar essas moléculas na presença de um pouco de água e óleo, muito óleo, portanto, material que gosta muito das cadeias carbônicas, o que nós vamos ter é uma fase hexagonal reversa. Então, aquilo que estava dentro vai para fora, as cadeias carbônicas ficam fora, eu tenho a água confinada aqui nessa região branca, dentro desses grandes cilindros. E, portanto, eu tenho transições de fase entre essas duas estruturas, variando temperatura, variando concentrações relativas, assim vai. Fases quadradas, diretas, fases mais interessantes, como, por exemplo, essa aqui, que forma grandes estruturas, grandes planos, chamados de planos lamelares. E se vocês lembrarem da estrutura da membrana celular, é muito parecido com isso aqui, né? Só que no lugar de ter um sabão, nós temos um fosfolipídio, né? Fosfatidilcolina, que tem uma cabeça polar e 2 cadeias carbônicas, formando a estrutura da membrana celular. Então isso aqui pode ser utilizado como membranas modelo para estudar permeabilidade de proteínas, estabilidade dessas membranas. E aqui também, variando temperatura e concentração relativa, eu tenho uma formação de rugas nessa estrutura lamelar, né? E podem ter mais coisas, até mais complexas, que são essas estruturas chamadas de mesh, estruturas cúbicas, bicontínuas. Bicontínuas por quê? Se eu pegar uma molécula nessa posição, eu posso chegar ou passar por toda a minha amostra líquido cristalina sem precisar ir para a região aquosa, chamada bicontínua por isso. Ela ocupa, é uma estrutura que toma toda a dimensão daquele cristal líquido. Fases cúbicas, fases esponja, diretas, reversas. Então é uma riqueza extremamente grande, né? Então, depois de mais de um século aí de cristais líquidos descobertos e investigados, muita ciência fundamental e tecnologia pôde se extrair aqui dos cristais termotrópicos, né? Os dispositivos estão aí, e nos liotrópicos, essencialmente ciência básica e uma grande interface com a biologia.
Bom, nós falamos muito de fases, né? Então vamos ver um pouquinho os diagramas de fase, como é que eles podem se apresentar. Isso aqui é um diagrama de fase típico de um liotrópico, um sabão e água. Aqui é temperatura, aqui é concentração de sabão. Portanto, aqui eu tenho 20% de sabão e 80% de água. E lá o contrário, né? Então vocês vejam, toda essa parte aqui de baixo é uma região sólida cristalina. Subindo a temperatura nessa concentração, por exemplo, eu tenho uma fase do tipo lamelar. Se eu mantenho a temperatura e vario a concentração, posso ir para uma fase hexagonal. Se eu aumento ainda a concentração de água, uma fase isotrópica. Então, extremamente rico. Essas transições de fase são todas de primeira ordem. Vamos ver daqui a pouquinho o que significa isso. Esse é um exemplo realmente excepcional. É um cristal líquido feito de um sabão, álcool e água. Nós temos a temperatura aqui. Aqui é a concentração relativa do sabão. O decanol está numa concentração fixa. E eu tenho, basicamente, duas fases nemáticas. Toda essa região aqui dentro é uma fase nemática do tipo discótica, como aquela que nós vimos das pizzas, né? Aqui na parte superior, uma fase nemática do tipo cilindro, né? Aquela molécula NBBA. E aqui no meio, parece pequeno, mas é bastante fácil de você fazer medidas aqui, é uma fase nemática biaxial, que significa é um fluido que tem 3 índices de refração diferentes, dependendo de como é que a luz interage com aquele material. É o único exemplo na natureza que se tem de um material líquido com 3 índices de refração diferentes. Os nemáticos, esse e esse, possuem 2 apenas, né? Porque o eixo de simetria é 1, se a luz vem assim, eu tenho um índice de refração, se ela vem assim, eu tenho outro, mas em qualquer outra orientação é equivalente. Esse não, esse possui 3 índices de refração diferentes. E uma outra forma de representar um diagrama de fase é mantendo a temperatura constante e variando as concentrações relativas. Aqui é uma mistura de um sabão, um outro álcool e água. Então aqui, a temperatura fixa, variando apenas as concentrações relativas, eu vou de fases hexagonais, diretas, inversas, fases cúbicas, fases lamelares, fases isotrópicas. Então é uma riqueza extremamente grande, é um grande material para se estudar transições de fase, fazer mecânica estatística, para quem se interessa por esse tipo de coisa. Bom, do ponto de vista das teorias, né, como é que os físico-químicos, os físicos, tentavam compreender e fazer um modelo para isso que a gente está vendo, toda essa fenomenologia, as primeiras tentativas aí foram feitas aí por esse cidadão, Bose, né, não é o Bose do Bose-Einstein, mas é um Emile Bose, físico-químico, aqui em 1907, e foi o primeiro que introduziu o conceito de fluidos anisotrópicos. Então esse é um fluido que tem propriedades anisotrópicas. A ideia dele é pegar as equações de estado de Van der Waals, que há pouco tempo haviam sido colocadas para serem utilizadas, né, do ponto de vista da fenomenologia da época, e do recém-modelo do ferromagnetismo de Weiss, né? E o que ele propôs é que deveria existir uma espécie de enxame de moléculas, quer dizer, que as moléculas nesse material chamado cristal líquido, em vez de ter uma distribuição homogênea, por alguma razão misteriosa, se acumulavam em alguns lugares e formavam esses enxames. Isso aqui é uma fotografia de pássaros, né? Pássaros no céu, não são as moléculas do cristal líquido, são os pássaros no céu que, em uma certa condição, se agrupam nessa região e dá essa ideia que ele tinha, né, do que estava aparecendo, o que poderia gerar as propriedades que eles estavam observando até então. Bom, essa teoria não foi levada muito avante, e aí, em 16, veio Max Born, que é o avô da Olivia Newton-John, né? Esse cidadão aí é o avô dela. E ele é um físico, né? E ele propôs também utilizar um modelo de Weiss, portanto, do ferromagnetismo, e fez uma hipótese forte, né, que as moléculas desse cristal líquido tinham um momento dipolar. Eram, portanto, polares eletricamente. E dessa interação da polaridade dos dipolos elétricos dessas moléculas, originariam as propriedades de órgão que estariam sendo verificadas.
Bom, obviamente isso aí caiu por terra rapidamente, porque a maioria desses cristais líquidos não são polares, as moléculas não são polares. O que tem é que quando você coloca um campo magnético, você gera um momento de dipolo e a partir daí é que se dá a interação elétrica, né? Mas existe uma outra que é muito importante, que é chamada de volume excluído. Que você tem duas moléculas com essa anisotropia de forma, é mais barato para elas se organizarem paralelamente do que ortogonalmente. Pega uma caixa de sapato, enche com um lápis, dá uma chacoalhada, abre e vê como é que estão organizados os lápis, né? Ver se eles estão mais paralelos uns aos outros ou estão em configurações perpendiculares. Então isso aqui não foi para frente e chegamos a 17, pouco tempo atrás, pouco tempo depois do Bohr, e esse cidadão francês, o Grandjean, exímio observador, microscopista óptico, que muitas dessas coisas foram desenvolvidas a partir de observação em microscopia óptica, que é uma coisa excepcional. Se vocês pensarem bem, eles olhavam aquelas texturas e tentavam imaginar como aquilo que apareceu macroscopicamente poderia refletir uma propriedade microscópica, nanoscópica do material. Muita coisa eles conseguiram tirar a partir dessas observações. E esse é um dos grandes observadores, né? Que aí realmente falou, olha, vamos considerar moléculas apolares, portanto, isso é real, né? As moléculas não têm polaridade elétrica, são alongadas, com simetria de inversão, e vamos tentar modelos do tipo volume excluído, que eu falei dos lápis, né? Infelizmente, ele foi um pouco esquecido e quem realmente se tornou aí o pai das teorias modernas para os cristais líquidos foi o Alfred Salp e Mayer, né? A famosa teoria de Mayer-Salp. É uma teoria que foi desenvolvida aqui em 1958, que pega essencialmente os mesmos ingredientes do Grandjean, mas consegue colocar isso do ponto de vista formal em equações que podem prever as transições que ocorrem, prever as características dessas transições de fase. Portanto, o Salp, que morreu aí recentemente também, é tido hoje como o pai dessas teorias modernas sobre os cristais líquidos. E quem deu a contribuição mais recente, que pegou essa teoria e levou até as condições mais extremas, foi o De Gennes. Por isso, inclusive, que ele recebeu o prêmio, né? Bom, então, tem poucas equaçõezinhas, o importante não são as equações, eu vou só dizer qual é a ideia que está por trás delas. E nessa teoria de Mayer-Salp, que vai explicar para nós por que eu tenho uma transição ordem-desordem, portanto, nemática e isotrópica, né, com todo mundo orientado para qualquer direção, ele define, portanto, um parâmetro que mede essa ordem, um parâmetro de ordem. Esse parâmetro de ordem é um escalar, ele vai construir a partir desse ângulo θ, que é basicamente a orientação de uma daquelas moléculas em relação ao eixo de simetria da fase nemática. Então, está todo mundo mais ou menos orientado segundo essa direção, eu vou numa molécula particular, ela está formando um ângulo θ. E o que ele faz? Ele define esse parâmetro de ordem a partir de um polinômio de Legendre. Há justificativas para isso. Eu vou passar batido aqui, mas imagine que nessa situação, se eu estou a altas temperaturas, esse θ, eu vou encontrar moléculas em todas as orientações possíveis. Então a média desse cosseno quadrado de θ é 1/3. Se eu colocar 1/3 aqui sobre 3 vezes 1/3 menos 1 dá 0, portanto sem ordem. Parâmetro de ordem S igual a 0 significa não há ordem, fase isotrópica. Por outro lado, se eu estou em temperaturas baixas, as moléculas vão querer se organizar paralelamente umas às outras. Essa média do cosseno de θ, 3 cosseno de θ menos 1, isso aqui vai se tornar 2, dividido por 2 dá 1. Então eu tenho um parâmetro de ordem que varia de 1 na fase nemática completamente orientada a 0 para a fase completamente isotrópica. E o que ele faz é o seguinte: minimizar uma energia. Ele fala, vamos calcular a energia que essas moléculas possuem, fixa uma certa temperatura,
E ele vai escrever essa energia, esse F seria esse funcional da energia, né? Em função de uma série de potências do parâmetro de ordem, que é basicamente uma teoria tipo Landau. Nós vamos ver, quando vocês continuarem no curso aí de física, né? Então vamos ver que é um tipo de teoria muito simples, chamada teoria de campo médio, na qual o que a gente faz é essencialmente escrever a energia desse sistema dessa forma, vou minimizar a energia, fazer o quê? Vou derivar igual a zero, derivar a segunda vez, impor que a concavidade é para cima. Só isso, né? E aí eu vou ter, em função desses coeficientes de Landau, duas fases. Uma fase desordenada, que seria a fase isotrópica, e uma fase ordenada, que seria a fase nemática. Então, variando a temperatura, o que eu estou fazendo, eu estou cruzando essa linha de transições de fase, linha de transição de fase. Ela tá escrita aqui em duas, porque como é uma transição de fase, onde a coexistência, que nessa região eu tenho tanto a ordenada quanto a desordenada coexistindo, é como se fosse o gelo e a água. A gente pega o gelo e a água, eles vão coexistir a temperatura do zero graus, né? Celsius. Aí. Bom, tudo muito bom, né? Desde que eu me preocupe apenas com essa linha de transições de fase aqui. O problema é como é que eu vou estudar essas outras, né? Que é a fase nemática, tipo cilindro, para uma disco, para uma biaxial. Isso é muito complicado e aquela teoria simples não dá conta disso. Essas são linhas de transição de fase de segunda ordem, são nomes apenas, tá? E essas são linhas de transição de fase de primeira ordem, nemático isotrópico também. E o que é interessante, vamos colocar já as três características aqui. No caso dos liotrópicos, que apresenta aquele diagrama de fase anterior que eu mostrei a vocês, é que as micelas, em função da temperatura e da concentração relativa dos componentes, elas mudam a sua anisotropia de forma, coisa que não acontece com as moléculas no caso do termotrópico, né? O termotrópico está lá, pequenas variações de temperatura não vão mudar a geometria daquela molécula. As micelas não. Elas vão se tornar uma bola de futebol americano mais próxima da nossa bola ou mais distante dela, dependendo da temperatura e das concentrações relativas, né? Apesar de que a sua simetria se mantém inalterada, só as dimensões mudam. E para dar conta desse tipo de sistema, eu não consigo fazer apenas com aquela teoria simples desenvolvida por Meyer-Salp. Aí De Gennes entra e escreve agora uma nova energia que leva em conta a transição biax-uniax e introduz um novo parâmetro de ordem. Lembra que nós tínhamos 3 índices de refração diferentes? Nós podemos agora definir 2 parâmetros de ordem que são proporcionais a essas diferenças de índice de refração. Portanto, eu vou escrever de novo a energia livre, vou fazer um desenvolvimento em série, vou minimizar, e o que eu vou obter a partir de agora é alguma coisa muito parecida com o que eu tenho experimentalmente. Vamos pegar o diagrama experimental aqui embaixo. Então, uma fase isotrópica, está aqui, uma fase nemática tipo cilindro, uma tipo disco, uma fase biaxial aqui no meio. Então veja que para essa região muito próxima desse ponto de convergência, está perfeito aquilo lá, né? Mas vocês já estão notando que as duas linhas estão se afastando, elas não vão se unir depois, como nós vemos no resultado experimental. Então, nem essa sofisticação feita pelo De Gennes foi suficiente para dar conta de um diagrama de fase tão complexo como esse dos liotrópicos, né? Bom, e o que nós tivemos que fazer foi introduzir um outro parâmetro de ordem não crítico. O que importa é só vocês notarem isso aqui, que entre duas fases isotrópicas, agora eu tenho essas linhas que não divergem até o infinito, né? Mas chega num ponto, pode se juntar de novo, dando ideia de que se eu mudar um pouquinho esses coeficientes, eu posso fazer ou reproduzir um diagrama de fase experimental como aqueles que nós passamos anteriormente. Bom, essa teoria elástica, no fundo, é uma teoria à la Landau, teoria de tipo campo médio, também foi desenvolvida aqui na mesma época que Meyer-Salp desenvolveu a dele, e essas são as assertivas básicas, né? A tua unidade básica
tem uma resposta coletiva. Se eu colocar um campo num cristal líquido, a resposta é de todo esse cristal líquido, não apenas de uma molécula. A energia envolvida nessa movimentação é muito menor do que a interação molecular e as distâncias, as distorções que eu vou observar são muito maiores do que as distâncias intermoleculares. Então, o que foi feito é uma teoria muito simples, por isso que eu coloquei ela aqui para vocês verem. Ela supõe que eu possa escrever a energia desse material essencialmente como uma soma de 3 contribuições. Então, pensa em um nemático que tem uma contribuição. Se as moléculas são todas paralelas, energia zero. Se eu abri-las como se fosse um buquê de flores, eu gasto energia para isso, né? Se eu soltar, elas voltam. Então, isso seria uma deformação do tipo splay. Se eu pegar o nemático e torcê-lo, isso é um bend, eu gasto energia para isso, né? Como se fosse um amortecedor de carro. Se eu solto, ela volta. E se eu torcer esse nemático, ele volta se eu largo. Então, são as 3 deformações possíveis. Com isso, eu também escrevo essa energia em função das constantes elásticas, como se fossem constantes de mola. Constantes de splay, constantes de twist e constante de bend. E ao fazer isso, eu posso aplicar campos magnéticos, posso aplicar campos elétricos e a partir daí verificar qual é a resposta óptica, a resposta eletroóptica desse cristal líquido a um estímulo externo. É isso que tem a grande aplicação tecnológica. Uma teoria super simples, ela não vai nos detalhes da coisa, mas consegue fornecer para a gente informações necessárias a construir um dispositivo. Bom, vocês devem estar se perguntando como é que essas aplicações dos termotrópicos, em particular, se deram e por que tiveram um sucesso muito grande, né? Quais seriam elas? O que está por trás disso? Bom, vamos pegar, primeiro aqui, ó, isso aqui está representando para nós, em amarelo, o campo elétrico e o campo magnético da luz. Ortogonais estão lá vibrando aí com uma certa frequência. E se eu faço esse campo, vamos dizer que o campo amarelo seja o elétrico aqui, tá bom? Se ele passar por um polarizador, que no fundo é um material como aquele que eu mostrei para vocês, o que vai acontecer é que se a direção de polarização é paralela ao campo elétrico, eu consigo passar. Se um segundo polarizador estiver orientado paralelamente ao primeiro, eu vou ver essa luz passar pelo lado oposto sem problema nenhum. Bom, por outro lado, se o campo passa por um dispositivo polarizador exatamente igual a esse primeiro, mas depois eu tento observar numa direção de polarização cruzada, não passa mais. Esse campo vai ser completamente espalhado, absorvido, seja lá o que for, não vai ser observado desse lado. Então, esse é o princípio de todos os dispositivos de cristal líquido que nós temos aqui. Não passa disso. Bom, esse é um exemplo. Essa aqui é uma configuração no qual eu vejo o campo elétrico passar por a transmissão da luz aqui, né? E isso aqui é um campo que não vejo nada, um campo não transmissivo, né? Quando eu tenho um campo elétrico colocado. Qual é a ideia? Luz branca chega aqui, polarizador aqui na direção horizontal, tem um vidro que cola as moléculas de cristal líquido nele, segundo essa direção, colo embaixo, segundo a direção cruzada, e entre um e outro eu tenho uma modulação elástica desse nemático. Então, se a luz entra paralela a essa direção, ela vai seguir adiabaticamente a configuração desse eixo de simetria e vai sair agora polarizada a 90 graus em relação à polarização de entrada. Se o meu polarizador está paralelo a essa direção, ele deixa passar. Então, se por outro lado eu estabeleço um capacitor aqui, eu ligo uma pilha, né, com 2 placas carregadas que vão estabelecer um campo elétrico. E a minha molécula é tal que vai se orientar paralelamente a esse campo elétrico. O que vai ocorrer agora? Bom, a luz entra com essa polarização, encontra essas moléculas agora orientadas de face para ela, né? O campo agora não vai mudar a sua orientação, não vai seguir adiabaticamente o diretor, como no caso anterior, chega aqui na mesma polarização de entrada. Se aqui embaixo eu tenho um polarizador cruzado, não vejo nada. Então, é essa a
a física, né, que está por trás desse tipo de dispositivo. Esse aqui é um outro, se sobrar tempo eu até conto para vocês como é que se descobriu, que foi realmente uma casualidade, foi um erro experimental feito por um americano em Ohio, e ele ficou rico por isso. Ele era um péssimo experimental, ele realmente pegava as amostras, deixava misturar com cola, fez uma lambança total, mas ficou rico e atualmente foi diretor do Instituto de Cristais Líquidos. A história é muito interessante, se sobrar tempo eu conto para vocês. Mas a ideia aqui é a seguinte: eu tenho um material polimérico sólido que possui gotas aqui dentro, pequenas gotinhas, e nessas gotas o cristal líquido está encapsulado. Então são pequenas gotas de tamanho micrométrico, onde o cristal líquido está encapsulado. Essas linhas indicam a direção de orientação das moléculas. Então, em princípio, se não há campo elétrico nenhum aqui dentro, esses materiais estão totalmente ao acaso, como se fossem gotas, né? A luz entra, é totalmente espalhada e você não vê nada desse lado aqui. O que pode ver é uma luz espalhada, leitosa no máximo. Colocado o campo elétrico, o que ocorre é que o cristal é orientado. Ao orientar, a luz consegue passar. Então veja que eu não preciso de polarizador, não preciso de nada. É simplesmente um material polimérico com gotas de cristal líquido dentro dele. Bom, com isso aqui, eles fizeram dispositivos, deixa eu ver se eu já tenho aqui. Aí. Janelas, né? Aqui eu estou na configuração ligada, e aqui a mesma janela numa configuração desligada. Eu não estou vendo o que tem do outro lado lá. Está dando para vocês verem? Acho que está, né? Então é como se fosse uma persiana de cristal líquido. E eu posso controlar, inclusive, com o campo elétrico que eu coloco lá, é uma folha, né? Eu posso controlar a luminosidade de nada para passar praticamente tudo, né? E outra, eu posso ter, inclusive, uma fotografia sendo constituída lá, como se fosse um porta-retrato digital. Eu acho que eu tenho outros exemplos aqui. Esse é a mesma coisa, né? Quer dizer, que quando eu estou, por exemplo, nessa configuração on, as moléculas estão orientadas, deixa passar a luz, eu estou vendo a paisagem que está do lado de lá, e se eu desligo, o cristal líquido volta à configuração original, aleatória, e eu tenho uma persiana, uma janela controlada com campo magnético, né? Exemplo aqui também, ó, é a mesma coisa, né? Eu consigo ver apenas com campo elétrico, eu posso sair dessa situação para uma outra, onde nesse caso está sendo não projetado, mas está constituída uma imagem lá, como se fosse uma tela de televisão, né? Aqui também, aqui também. E vocês podem pensar que, bom, será que isso só se faz fora daqui? Não. Tem pessoas que trabalharam aqui no nosso grupo, que fizeram mestrado, doutorado, estão atualmente em outras universidades, mas passaram aqui pelo Centro, em Campinas, e fizeram esse material. Esse material é como se fosse uma folha de transparência, sabe? Uma folha de polímero bem fininha, que dependendo do campo elétrico que você coloca, ela se torna transparente ou totalmente opaca, como essa, né? Para fazer janelas. Aí. Bom, então, para terminar, eu vou colocar já algumas conclusões que a gente pode tirar desses estudos com os cristais líquidos. Bom, obviamente, vocês viram, né? Diagramas de fase extremamente ricos. Transições de fase, do ponto de vista da mecânica estatística, diferenciadas, chamada de primeira, segunda ordem, ou mesmo, lembra aquele ponto crítico da água, né? Que eu posso passar do estado líquido para o estado gasoso sem cruzar nenhuma linha de transição de fase? O cristal líquido tem também diagramas de fase com esse tipo de comportamento. Pontos de Landau, né? Aquelas duas linhas de segunda ordem encontrando uma linha de primeira ordem, acessíveis experimentalmente. Fases reentrantes são fases desordenadas, inclusive a baixas temperaturas, que leva em conta a mudança de forma do objeto com a temperatura. Regiões críticas acessíveis. Existe uma coisa que eu acabei não falando aqui, falta de tempo, né? Que é possível se estudar classes de universalidade estudando transições de fase em cristais líquidos, tipo esmético C, esmético A, e a transição de fase do hélio superfluido. O parâmetro de ordem dessa transição tem a mesma simetria
do parâmetro de ordem, no caso do hélio, para a transição para o hélio superfluido. Estudo multidisciplinar, que veja essa possibilidade de contato tanto com a engenharia, com a medicina, no caso dos heliotrópicos, com a biologia, é muito interessante porque possibilita essa troca de conhecimento que é muito enriquecedor para todos os campos, química, física, biologia e engenharia, né? E inúmeras aplicações que estão aí presentes, que está todo mundo vivenciando, né? Bom, então espero que eu tenha dado para vocês uma ideia, está exatamente no horário previsto, né, do que são essas fases fora da lei, esses líquidos que não obedecem às leis usuais, mas são extremamente interessantes. E quem tiver interesse em se aprofundar mais nisso, nós temos um grupo aqui que estuda esses materiais, é só entrar em contato conosco, nós estamos à disposição. E estou à disposição de vocês para perguntas. Muito obrigado.